Armas que falham em situações de risco. Ela disparou sozinha na minha perna. Como pistolas que disparam rajadas de tiros como se fossem metralhadoras. Na linha de frente contra o crime, policiais com armamentos que não funcionam. É irreversível. Teve uma lesão no nervo neurológica, né? As denúncias se repetem pelo país. Tivemos, assim, o relato de muitos casos graves de pessoas que tiveram que fazer inúmeras cirurgias, que se tornaram inválidas permanentemente e até de vidas perdidas em razão desses acidentes gerados. Em 19 estados, a polícia se queixa de problemas recorrentes nas armas usadas por quem patrulha as ruas. Nós tínhamos, assim, ciência de milhares de armas e diversos lotes que nos mostravam a existência de defeitos em pelo menos 10 modelos de armas fabricadas pela Taurus. Na mira do Ministério Público Federal, a Taurus, maior fabricante de armas do país. Mas por que uma única empresa domina esse mercado no Brasil? Por conta dessas barreiras burocráticas, dessas dificuldades que são impostas à importação e mesmo à instalação de outras empresas aqui no Brasil, pode-se dizer que nós temos sim um monopólio. Especialistas discutem o direito do cidadão comum portar armas no Brasil. The fact that a victim might be able to go and defend themselves also makes it riskier for criminals to go and commit crimes. Ter uma arma é um direito do cidadão? Arma de fogo na mão de pessoas de bem nunca foi fator de aumento de criminalidade. A posse de armas pode ajudar no combate à criminalidade? A lei controla, ela estimula, sim, que as pessoas não se armem. Essa arma é uma arma que migra e alimenta a criminalidade. Às vezes aparece no jornal, a arma disparou 10 vezes e matou X pessoas. Não foi uma arma, foi uma pessoa. E mais, nossos repórteres mostram a rota do tráfico internacional de armas a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai. Você vai usar onde? Aqui no Paraguai ou no Brasil? No Brasil. Então não precisa registro. Não precisa de registro. Pagou, levou. Armas no Brasil. Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu, Brasil. Cidade do Leste, Paraguai. Uma das principais portas de entrada das armas ilegais que chegam ao território brasileiro. Quando falta fiscalização nas fronteiras, as armas são oferecidas livremente, como numa feira. Tudo 3 não passa nada, tá ligado, véi? Que passar, atropela. Pistolas, fuzis, metralhadoras, munição. Tudo para abastecer o crime organizado. É a hora de comprar sua ferramenta, mano. Aqui é o irmão Luan, entendeu? De Capitão Bado. De um lado, o Capitão Bado. Do outro, o Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Traficantes e contrabandistas aproveitam a livre circulação na fronteira seca. Entre os dois países são várias cidades gêmeas. Nessas regiões onde facções criminosas disputam território, os índices de criminalidade são altos. Essa execução brutal, registrada por um circuito de segurança, acontece durante um churrasco de família em Capitambado, em fevereiro. Armados com fuzis russos AK-47, conhecidos como Kalashnikov, os criminosos invadem a casa e atiram sem parar. Mulheres e crianças ficam no meio do tiroteio. Um comerciante paraguaio envolvido com o tráfico de drogas é executado com 35 tiros. Uma brasileira também morre na ação. Outras 3 pessoas ficam feridas. De acordo com as investigações, o atentado é um acerto de contas entre duas facções brasileiras rivais, que atuam dos dois lados da fronteira. O tráfico de armas é um dos negócios mais lucrativos para os criminosos. Segundo a Polícia Federal, é por aqui que as quadrilhas arriscam atravessar com o carregamento ilegal. A fronteira mais movimentada e fiscalizada do país, mas são tantos veículos atravessando de um lado para o outro que é quase impossível fiscalizar tudo.
A Ponte da Amizade, que separa o Brasil do Paraguai, é a principal rota dos traficantes. Mas, nesse caso, a amizade favorece o crime organizado. Cerca de 40 mil veículos atravessam de um lado para o outro todos os dias. É quase impossível fiscalizar tudo, o que facilita a ação de grupos organizados. Talvez por uma deficiência de fiscalização, de controle, é muito mais fácil ocorrer um desvio dessas armas de fogo do Paraguai e que possibilite, então, no caso, que sejam utilizadas, sejam traficadas, na verdade, para o Brasil. Não é difícil ter acesso a armas no Paraguai. Agora nossos repórteres estão em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, rumo à cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. É uma das regiões mais violentas da fronteira. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Ponta Porã teve 48 homicídios para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a capital mais violenta do Brasil, Fortaleza, teve 69,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Cara, tá proibido passar a fronteira? Sim, tá proibido. Tá proibido? Eu queria comprar uns negócios aqui e não consigo, então. 4 meses e assim tá cerrado. Com a pandemia, a fronteira está fechada e os brasileiros não conseguem entrar no Paraguai. Mas é possível acessar o país por rotas clandestinas, com a ajuda de atravessadores. Quer receber agora ou depois? Quer receber? Hã? Depois? O motoqueiro cobra R$ 250 para nos levar a Pedro Juan Caballero. Se pegar, dá um rolo do caramba, não dá? O que acontece se pegar, cara? Aqui, as lojas que vendem munição e armamento funcionam legalmente. Na porta, os comerciantes exigem que os clientes lavem as mãos e passem álcool gel. E para entrar, é preciso medir a temperatura. As armas são exibidas na vitrine e nas paredes. Tudo bom? Cara, eu queria ver... Tem pistola Glock? Quanto que tá? $2.200 com registro. Para levar uma arma com registro, o cliente deve ser cidadão paraguaio e a documentação leva 20 dias para ser emitida. Tá. Se eu comprar amanhã, posso pegar amanhã mesmo? Agora 20 dias mais ou menos. 20 dias? Quanto que tá? A Smith Elson? Smith fica $1.700. Tá. Eu sou brasileiro, certo? Para atravessar, tem como atravessar ou não? Como que a gente faz? Você tem que ter o documento do Paraguai. Paraguai? Esse vale só no Paraguai. Seguimos para uma segunda loja, perto dali. Migão, tem pistola aí? Que calibre? Isso é 380, tem? Tem Versa. Quanto tá? R$4.500 de 15 tiros e R$4.000 de 9 tiros. O comerciante desconfia do nosso repórter. Você é fumado? Oi? Não. Não. Celular aqui. Não. Celular aqui. Quanto que tá? R$4.000. Aqui os vendedores dizem que é possível comprar a arma sem registro. Quer com registro ou sem registro? Sem registro. Se você quer com registro hoje, ele vai fazer você com registro. Se você não quer com registro, já nunca mais vai ter registro. Não tem registro? Tá. Nunca mais. Nunca mais? Os dois homens afirmam que podem vender a arma sem a documentação, mas ela nunca mais poderá voltar legalmente ao Paraguai. Você vai usar onde? Aqui no Paraguai ou no Brasil? No Brasil. Então não precisa registro. Não precisa registro. Pagou, levou. Pagou, leva. Então quanto que dá? Dá 4 mil e? Reais. 4 mil reais. E orienta nosso repórter para cruzar a fronteira levando a arma ilegal. Vocês conseguem entregar para mim lá ou não? Eu tenho que buscar? Não, só aqui. Só aqui mesmo? Tá bom. Põe na cinta e... Põe na cinta, não dá problema não? Não. Não? Você foi registrado alguma vez na sua vida? Só em Cabo... Aqui não. Nunca fui registrado? Nunca. Então, bota na cinta e vai tranquilo. A guerra contra o tráfico de armas na fronteira segue sendo um desafio difícil de vencer. Localizar os atravessadores é como buscar uma agulha no palheiro.
E os traficantes aproveitam isso para tentar atravessar com o armamento ilegal para o Brasil. Eles criam compartimentos internos dos carros e aí, olhando de fora, fica muito difícil, no meio de centenas de veículos, descobrir qual deles está transportando as armas do tráfico. A entrada das armas no Brasil. Nesse flagrante, durante uma fiscalização de rotina em Foz do Iguaçu, no Paraná, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontram 4 pistolas e carregadores. Moço de Santa Terezinha de Itaipu. Aparentemente, munições e pistolas. O armamento estava escondido no tanque de combustível de um carro de passeio. 9mm. Aí, ó, munição 9mm. Será? Opa, o que será? Pistola, hein? Pistola. Os 2 atravessadores acabam presos. Bom dia. Desliga o veículo, por gentileza, habilitação do senhor, documento do veículo. Pra gente dar uma olhada, A entrevista na hora da abordagem é o momento mais importante da fiscalização. Os agentes avaliam o comportamento do motorista. Foi abordado o condutor, qual demonstrou nervosismo excessivo, que motivou uma fiscalização avançada, sendo que a equipe encontrou um compartimento oculto com grande quantidade de armas e munições. Nesse outro carro, a Polícia Rodoviária Federal descobre uma televisão de LED que serve de esconderijo para um carregamento de armas ilegais. Onde foi pego vários televisores com armamento e carregadores. Baixa a cabeça. O casal, que levava as 16 pistolas para o Rio de Janeiro, é preso em flagrante. As motos também são usadas pelas quadrilhas. 2 indivíduos presos, 2 motocicletas, fundo falso no quadro da motocicleta. Logo atrás do filtro de ar foram encontrados pistolas e munições de fuzil. Mais uma vez, o destino da carga, 16 pistolas, 11 carregadores e mais de 1.000 munições, era uma comunidade no Rio de Janeiro. Boa noite, seja bem-vindo ao novo cenário do Câmera Record. Aqui você acompanha todos os domingos documentários exclusivos sobre assuntos de interesse público. Hoje você vai assistir a um debate sobre o direito do cidadão portar armas de fogo no Brasil. Quem é a favor e quem é contra. E você vai ver também por que a maior fabricante de armas do país, a Taurus, está na mira do Ministério Público Federal. Vamos entender o que há por trás do monopólio da venda de armas dessa que é a maior indústria brasileira do setor. Antes, você continua acompanhando como funciona o tráfico de armas na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma das principais portas de entrada de armamentos no país. Segundo a ONU, esse comércio clandestino movimenta em todo o mundo mais de 5 bilhões de reais por ano. Só em Foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em 2019 118 armas de fogo ilegais atravessando a fronteira, mais que o dobro do ano anterior. O número de munições apreendidas também aumentou. Os traficantes se comunicam com uma rede de informantes. São olheiros que monitoram diferentes pontos das rodovias. 2 viaturas, pista livre no momento. A gente está agora dentro da viatura da PRF, num local escondido aqui perto da rodovia, esperando essa caminhonete passar. Mas a rede do tráfico percebe a nossa presença. Cheio de Polícia Federal, a TV está aqui, tá? Entre os informantes estão motoristas de ônibus, caminhoneiros e também moradores. Tem 3 ônibus de linha parada, Polícia Federal olhando os ônibus lá, registrando. Muitas vezes a polícia consegue interceptar as quadrilhas. Fevereiro de 2020, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Policiais descobrem um arsenal de guerra enterrado em uma plantação. Fuzis, munição, granadas, explosivos e coletes à prova de balas. 3 pessoas são presas.
O armamento entrou de maneira ilegal no Brasil. A Polícia Federal investiga quem receberia as armas. Enquanto existir organizações criminosas dispostas a trazer essa arma com uma certa margem de lucratividade, isso vai acontecer. A origem das armas. Cada arma produzida em qualquer parte do mundo é única. Tem uma numeração que funciona como um RG para que seja localizada. Mas os criminosos, com frequência, conseguem adulterar essa identificação. A tentativa de adulterar, suprimir a numeração, é tentar confundir a identificação dessa arma, o rastreio dessa arma. Hoje isso não é mais uma limitação, a gente tem diversas informações que não é só aquela numeração exposta na arma que serve para rastrear a arma, existem outras numerações ocultas, micronumerações, e a gente hoje tem capacidade plena de recuperar essa numeração. Os peritos federais de Foz do Iguaçu adaptaram a técnica usada na perícia de veículos adulterados para identificar armas ilegais. O armamento apreendido é analisado. Aquela arma que você testou, ela estava funcionando bem. Sim, ela está relativamente eficiente. Ó. Dois tiros bem no centro, um lateral. Na mão do crime é um perigo. Sim, perigoso, com certeza. Esse equipamento rastreia o passado da arma. Com essa informação e um conjunto de uma série de outras informações da investigação, a gente consegue rastrear quem é o produtor, a qual país ela exportou, quem é o importador, e a gente tem uma cadeia toda mapeada desse trânsito da arma. A investigação da Polícia Federal Brasileira comprovou que as armas vendidas pelos Estados Unidos de maneira legal ao Paraguai terminavam nas mãos de traficantes do Brasil. Com base em uma lei internacional, os americanos interromperam a venda aos paraguaios em 2018, mas os traficantes encontraram novos fornecedores. De acordo com as investigações, as armas ilegais agora chegam de Israel, Turquia, Áustria e República Tcheca. Os carregamentos são levados de avião até o Paraguai e depois atravessam por terra a fronteira para o Brasil. Já as armas fabricadas nos Estados Unidos continuam chegando ao Paraguai por meio de intermediários. A polícia tenta descobrir em que momento os lotes são desviados para o mercado negro. Identificando a loja em que houve o desvio, já limita também o universo de pessoas que possam se utilizar de algum mecanismo para tentar traficar essas armas. É com um arsenal de guerra vindo da Sérvia, de Israel e dos Estados Unidos que uma quadrilha cometeu o maior assalto da história do Paraguai. Essas imagens são exclusivas. É madrugada, cerca de 40 criminosos se preparam para invadir essa transportadora de valores. No canto esquerdo do vídeo, o criminoso de fuzil e mira laser atira na direção da guarita do vigilante. O reforço chega e a entrada da empresa é metralhada. Essa é a equipe de contenção da quadrilha. 15 minutos depois, outra parte do bando desce de um caminhão e monta uma estrutura de madeira cheia de dinamites na parede. São os explosivistas, grupo contratado para a detonação. A explosão vira o carro forte de ponta cabeça e abre um buraco no muro por onde os criminosos conseguem entrar. Para tapar a visão das câmeras de segurança interna, uma cortina de fumaça. A quadrilha leva 3 horas para invadir o cofre e fugir com 11 milhões e 800 mil dólares. Na época, o equivalente a 40 milhões de reais. Um vigilante morre baleado. A transportadora de valores fica a 4 quilômetros da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, Paraná. Moradores da região gravam o momento em que os assaltantes são surpreendidos pela Polícia Federal durante a fuga. Ei, policial, lá, ei, ô, polícia, lá no mato, lá embaixo, ó.
Encurralados, os agentes federais pedem reforço pelo rádio. A gente teve que abandonar a viatura, estamos escondidos no milharal. A gente está com pouca munição, sem condições. Os caras estão em mais de 20, copiado. A sequência de mensagens mostra como os policiais conseguem escapar da morte depois do confronto com a quadrilha. Todo mundo de fuzil, tá? Todo mundo de fuzil dentro do carro. Cuidado aí. Quem tiver contato com o pessoal da aeronave aí, avisa quem tá no meio, somos nós, tá? Segura, entra com mais gente, entra pesado que os caras estão pesados também. 12 criminosos acabam presos e 3 morrem baleados. Cerca de 5 milhões de reais são recuperados. No arsenal, 7 fuzis, 7 quilos de dinamite e uma metralhadora .50, capaz de perfurar blindados. Acabamos de achar aqui o local que eles passaram a noite. Muita munição, muito carregador de AK-47, explosivo, tem explosivo aqui também. Os ladrões são do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Se encontraram numa casa no Paraguai, onde planejaram os detalhes da ação por um mês. Esses grupos funcionam basicamente como uma empresa. Tem pessoas especializadas no transporte da arma de fogo, da origem até o destino. Outras pessoas responsáveis pela recepção dessa arma de fogo aqui no Brasil e distribuição. E, principalmente, vai ter também um grupo especializado apenas no trânsito de recursos para a aquisição dessas armas de fogo em outros países. Elas prestam um serviço terceirizado. Os clientes pagam pelo aluguel e, depois do crime, devolvem as armas para os traficantes internacionais. Tem assaltantes que estão roubando o supermercado com fuzil, coisa que a gente não via antigamente. Cortando o fornecimento de arma ou de munição, a gente já tem uma vantagem muito grande em relação aos criminosos. As armas encontradas pela polícia são levadas ao Exército. Esse batalhão em São Paulo tem capacidade para destruir 2.000 armas por dia. Aqui elas são colocadas numa esteira e prensadas na máquina. É um trabalho rotineiro, constantemente nós recebemos armas. Nossa preocupação é realmente todas as armas que chegarem aqui serem destruídas. Depois de entrar no Brasil, o armamento contrabandeado segue pelas rodovias. Uma viagem que termina nas principais metrópoles do país e abastece os grupos criminosos. O destino do armamento. A maior parte do armamento ilegal que chega ao Brasil vai para as regiões Sudeste e Nordeste do país. A procura maior vem do Rio de Janeiro. O estado tem o maior paiol de armas apreendidas do Brasil. Nós temos aqui a maior quantidade, acredito eu, do mundo, de armamento militar clandestino em mãos de criminosos. Aqui, o fuzil é o dono da festa. Um arsenal exibido a céu aberto. O vídeo inédito revela pelo menos 15 armas, a maioria fuzis. Um raio-x desse equipamento mostra o poder de fogo do tráfico no Rio de Janeiro. Fuzil automático leve calibre 7,62, origem Brasil, Argentina ou Estados Unidos. O disparo pode alcançar até 3 quilômetros. Também aparecem vários fuzis AK-47, a arma de guerra mais usada no mundo. Repare nessa arma, é uma metralhadora de fabricação tcheca, a ZBZV, calibre .30. Ela é mais poderosa que um fuzil. As quadrilhas acumulam fuzis porque disputam o domínio de comunidades. Território no Rio é garantia de exclusividade no comércio de drogas. Quem tem mais áreas para vender, ganha mais dinheiro e compra mais armas, num ciclo vicioso que alimenta uma guerra. A gente tem uma estimativa entre 3.000 e 3.500 fuzis na mão de marginais, na mão de bandidos aqui na cidade do Rio de Janeiro. É uma concentração muito grande, principalmente uma cidade que não está em guerra declarada, nem tem uma guerra civil. Ter um fuzil virou sinônimo de status dentro da comunidade.
Nesse bar, um traficante portando um fuzil dança com uma criança. Em outros vídeos, debocham dos rivais e provocam a polícia. Vai tomar só nas costas, filho. Na ponta desse fuzil, uma granada capaz de furar um blindado. Em 2019, um recorde. As forças policiais conseguiram retirar das mãos dos criminosos 505 fuzis. Esse ano já foram mais de 160, como mostra o repórter Silvestre Serrano. Esses modelos de fuzis são dos calibres 5,56 e 7,62 e normalmente são apreendidos nas comunidades aqui do Rio. A diferença entre eles está basicamente no tamanho da munição. Esse aqui é o 5,56, esse é o 7,62. Pelo tamanho, dá para perceber que esse aqui, do 7,62, é a mais perigosa e mais letal entre as armas de guerra. E toda vez que a polícia apreende uma 7,62, é praticamente uma vitória para a corporação. Ela vai perfurar um carro, ela pode cortar um carro de uma ponta a outra, uma porta de uma lataria, de uma viatura de uma ponta a outra, acertando 2 policiais. Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, proporcionar melhores armas para quem fiscaliza as fronteiras é o primeiro passo para coibir o crime organizado. Nós temos que ter uma superioridade bélica para entrar nessa guerra. Ao lado disso, sim, uma tecnologia para que nós tenhamos o melhor controle nas fronteiras. Eu sei que é impossível você zerar a entrada de armas ilegais no Brasil. Vide aqui nossos 17 mil quilômetros de fronteira seca. Somos um país que dá acesso ao Oceano Atlântico. No entanto, há maneiras de você fazer um controle melhor com relação a isso. A polícia investiga como os criminosos tentam aumentar a potência de pistolas e fuzis. Eles adaptam carregadores para disparar rajadas e até fabricam armas. Seu Amilcar é um dos 10 armeiros credenciados pelo Exército no Rio de Janeiro, autorizados a fazer manutenção em armas. A experiência de 30 anos ensinou. Essas alterações só aumentam as balas perdidas. Ela se torna incontrolável. Você transformar para tiro automático, que a arma vai vibrar. Você perde o alinhamento das miras, você tira para todo lado. Centro de treinamento da Polícia Militar. Soldados e oficiais a postos, pistolas, fuzis. 11 mil policiais passaram por aqui. Depois da intervenção federal, a Polícia do Rio de Janeiro decidiu padronizar o armamento. Pistolas e fuzis terão o mesmo modelo. Isso facilita na manutenção e na aquisição de novas armas, além de possibilitar o rastreio de armas desviadas. Mas, ao mesmo tempo, exige que toda a tropa seja treinada novamente. Uma espécie de reciclagem para melhorar a pontaria. É o que os instrutores chamam de treinamento para tiro racional. O tiro racional, ele é feito para que o policial saiba o que ele esteja fazendo, aonde ele tem que disparar, em que momento ele tem que disparar e não ferir nenhuma pessoa. Aqui no Brasil, cresce o movimento que defende o direito do cidadão de portar armas de fogo para se defender de criminosos. O que dizem os dois lados desse debate? E você vai ver também por que a maior fabricante de armas do país, a Taurus, está na mira do Ministério Público Federal. 13 de março de 2019. Uma tragédia que marcou o país. 2 jovens invadem a escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo. O crime é registrado em detalhes por câmeras de segurança. Guilherme Monteiro, de 17 anos, é o primeiro a chegar. Entra na escola e abre fogo. Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entra na escola correndo. Ele carrega um arco e flecha e uma besta. Com uma machadinha, agride as vítimas que já estavam caídas. A única arma de fogo usada no ataque é um revólver calibre 38, com numeração raspada.
As câmeras espalhadas pela escola registram o desespero dos estudantes tentando fugir. Eu esperei descarregar a arma dele para me correr. Porque se eu corresse, ele ia atrás de mim, né? Ele estava indo atrás de quem estava isolado, né? Então, quanto mais ficar na multidão, era mais chance de sobreviver. Mas outras vítimas não conseguem escapar. O ataque termina com 10 mortos, 5 estudantes, 2 funcionários, os 2 criminosos e o tio de um deles. Este homem de boné é um policial militar apaisano. Ele escuta os tiros e se arrisca. É o primeiro agente de segurança a entrar no colégio durante o massacre. O homem que aparece nessas imagens é o Eduardo. No dia do massacre, aqui na Escola Raul Brasil, ele já não estava mais trabalhando, estava em casa, cumprindo licença médica. É que 2 meses antes, o soldado foi vítima de um disparo acidental da arma que ele mesmo usava na PM. Foi um choque de adrenalina, na realidade, né? Porque dói, né? A gente sente dor e naquele momento o instinto agiu mais forte, né? Tanto é que posteriormente meu ferimento começou a sangrar. Os outros policiais pensaram que eu tinha sido alvejado no dia. E eu falei que não, que já tinha ocorrido 2 meses atrás. O tiro atingiu a perna e deixou sequelas. Você consegue andar mais rápido um pouco do que isso aqui ou isso aqui é quase o máximo? Se eu andar mais rápido, eu torço o pé. É mesmo? Eu perco o equilíbrio, porque eu não tenho mais a noção de espaço, né? Hoje, ele só consegue caminhar usando essa bota ortopédica. É irreversível. Teve uma lesão no nervo que é neurológica, né? Então o cérebro envia informação para o músculo e ele não executa. Eu tive uma perda neuromotora de 90% do meu pé. A arma que Eduardo carregava era uma pistola 24/7 Pro Tactical, da Taurus, a principal empresa fabricante de armas do Brasil. O disparo acidental aconteceu fora do horário de trabalho. Quando eu estava descendo do carro com a arma na cintura, do lado aqui na lateral, né, ela disparou sozinha na minha perna. Nesse momento, para mim, foi uma coisa assim que eu não entendi o porquê disso. Eu simplesmente olhei para minha perna aqui, ela sangrando, uma dor insuportável. Eu tirei a arma da cintura e soltei do lado do passageiro do carro. Ela deu outro disparo, né? A bala passou pela panturrilha e perto do tornozelo. Um tiro que colocou um ponto final na carreira dele. Infelizmente não tem como ser policial. Exercer a função de policial militar, você tem que estar apto, tem que ter treinamento, condicionamento físico. E isso eu não tenho mais hoje, eu não tenho mais o meu condicionamento físico, eu não consigo correr, não consigo treinar. Eu engordei 10 quilos depois do acidente e isso influencia na minha qualidade de vida. Por causa dos danos, Eduardo entrou com uma ação na justiça contra a Taurus. A minha arma foi recolhida, foi mandada para a perícia e a perícia acusou que ela tinha esse defeito de fabricação na trava de segurança. Eu vivia com expectativa de ser cabo, ser sargento, ser oficial. Essa expectativa para mim morreu, acabou, é impossível eu progredir na minha carreira. E isso é uma reparação que eu quero. O acidente de Eduardo não é um caso isolado. E a pistola Taurus 24. Neste vídeo, gravado em julho do ano passado, um capitão da Polícia Militar Paulista mostra que uma pistola Taurus 24/7 RS faz disparos sequenciais, como se fosse uma metralhadora. Em São Paulo, um disparo com o mesmo tipo de arma de fogo mudou completamente a vida de Rossana. Meu menino de 13 anos, eu já estava chegando no portão da minha mãe. Foi quando meu menino chegou de bicicleta correndo. Mãe, o Douglas tomou um tiro. Era um domingo à tarde de 2013. Douglas, um jovem de 17 anos, passava por aqui com o irmão mais novo, quando foi abordado pela polícia militar. Um tiro que saiu da arma do PM acertou Douglas. Já caído, ele fez uma pergunta ao policial que marcou toda a história desse caso.
por que o senhor atirou em mim? O jovem morreu logo depois de dar entrada no hospital. O soldado Luciano Pinheiro Bispo chegou a ser preso, mas foi solto uma semana depois. Na Justiça Militar, ele foi absolvido. Para a Justiça, Luciano alegou que a arma, uma pistola Taurus .40, disparou por acidente. Ele disse que ao sair da viatura com a arma em punho, a porta do carro voltou e bateu na mão direita dele, o que teria provocado o disparo. A família de Douglas não se conforma que o tiro foi um acidente. Olha, na hora que eu recebi essa informação, foi como se tivesse tirado o meu chão. Eu não acreditei, porque é uma coisa absurda. Na sentença que absolve o policial, a Justiça reconhece que a versão do disparo acidental não está provada, mas que também é possível. Um perito afirmou em depoimento que o modelo 24/7 calibre .40 apresenta diversos problemas de projeto e que pode sim disparar acidentalmente. Para a família, não há argumentos que justifiquem o que aconteceu naquela calçada. Sem qualquer passagem pela polícia, perto de terminar o ensino médio, Douglas teve a vida interrompida por um estampido de uma arma oficial. Meu filho foi morto por uma bala dos impostos que eu pago. E com o meu dinheiro, meu filho foi morto. Pelo país, relatos envolvendo problemas com armas chegaram à Justiça de diferentes estados. O Ministério Público Federal em Sergipe decidiu reunir vários casos em uma grande investigação. 19 secretarias estaduais de segurança pública relataram problemas recorrentes em pelo menos 10 modelos diferentes de armas da Taurus, dos calibres .30 e .40. São pistolas, submetralhadoras e carabinas. Ouvimos todas as secretarias de segurança pública do país e que responderam falando sobre a experiência das polícias civis nos estados, das polícias militares nos estados. Ouvimos também as polícias federais, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. Ouvimos os atiradores, os clubes de tiros, e disso resultou realmente que nós tínhamos assim, ciência de milhares de armas e diversos lotes de armas que basicamente nos mostravam a existência de defeitos em pelo menos 10 modelos de armas fabricadas pela Taurus. Armas produzidas pela Taurus e usadas pelas forças de segurança do país foram avaliadas por um grupo especial da Polícia Civil Sergipana. As investigações do Ministério Público Federal tiveram início quando o GERB, que é um grupo especial de repressão e busca da Polícia Civil aqui do estado de Sergipe, denunciou que haviam comprado um lote de armas da Taurus e que um número enorme delas tinha apresentado defeito. Eles realizaram testes e durante esses testes ficaram comprovados vários tipos de falhas nessas armas. Quebras de peças, desgastes, derretimentos de alguns materiais, travamento. A ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal em Sergipe em 2017 pede, além do recall dos 10 modelos de armas defeituosos, uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$40 milhões. Tivemos, assim, o relato de muitos casos graves de pessoas que tiveram que fazer inúmeras cirurgias, que se tornaram inválidas permanentemente, que tiveram que se aposentar e até de vidas perdidas em razão desses acidentes gerados. No processo, a procuradora também aponta a necessidade de uma mudança na lei para permitir que empresas estrangeiras possam fornecer armas às forças de segurança brasileiras. Apesar dos problemas recorrentes em suas armas, a Taurus praticamente não tem concorrentes no mercado nacional. A empresa divide o mercado com a Imbel, estatal vinculada às Forças Armadas. Constatamos a existência de um monopólio em que uma só empresa detinha, vamos dizer assim, 80% a 90% de um mercado relevante, que era o mercado de armas, né, de armamentos no país. Isso acontece por causa de um decreto do ano 2000
que alterou o regulamento do Exército sobre a aquisição de produtos controlados. Segundo o texto, o produto controlado que estiver sendo fabricado no país por indústria considerada de valor estratégico pelo Exército terá a importação negada ou restringida. Uma portaria do Ministério da Defesa de 2006 diz que a importação de produtos controlados poderá ser negada quando existirem similares fabricados por indústria brasileira do setor de defesa. Existe um monopólio na prática. Não existe uma lei que imponha um monopólio, que restrinja essa atividade para algumas empresas, mas justamente por conta dessas barreiras burocráticas, dessas dificuldades que são impostas à importação e mesmo à instalação de outras empresas aqui no Brasil, na prática pode-se dizer que nós temos sim um monopólio. A grande vantagem de se abrir o mercado, permitir que outras indústrias entrem aqui, tem um benefício direto. Você vai gerar vários empregos diretos e indiretos. E, claro, evidente, isso vai resultar em arrecadação de impostos. A gente vive um momento muito grave no setor econômico por conta do vírus, dos fechamentos e tal. Então, nós precisamos de abraçar todas as iniciativas possíveis de fomentar a economia. E o mercado de acesso às armas, de aquisição de armas, é um mercado em franca expansão. As secretarias de segurança pública de alguns estados vêm impondo sanções a Taurus. Em fevereiro do ano passado, o Distrito Federal mandou recolher mais de 400 metralhadoras SMT-40 e proibiu a empresa de participar de licitações por 2 anos. O governo paulista também pediu na justiça que a Taurus não entre em concorrências públicas. Nesta sentença, a Taurus é condenada a indenizar em R$20 mil uma policial assaltada fora do horário de serviço. Ela estava armada com uma pistola que não funcionou quando foi abordada pelo criminoso. Na decisão, o juiz cita que em 2017 foram recolhidas da Polícia Militar de Goiás 2.500 armas produzidas pela Taurus por evidente vício. Sediada na cidade gaúcha de São Leopoldo, a Taurus teve R$102 milhões de lucro bruto só no primeiro trimestre desse ano, uma alta de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março foram produzidas 263 mil armas, mais de 80% da produção são exportados. No Brasil, foram vendidas 52 mil armas no primeiro trimestre, o dobro em relação ao mesmo período de 2019. A empresa tem uma fábrica nos Estados Unidos. Lá também responde a processos por vender a civis armas que falharam, causando acidentes. A empresa fechou um acordo com a Justiça Americana no valor de R$30 milhões, no caso em que 2 pessoas se feriram após derrubar uma arma que, ao cair, disparou. Nós sabemos que no mercado, quando não existe concorrência, tende-se a haver uma acomodação daquele fabricante, daquele comerciante. Então, hoje, nós temos uma limitação tecnológica e um valor elevado de armamento que decorre, sem dúvida nenhuma, também da falta de concorrência. A Taurus diz que mudou de nome e que essas armas que apresentaram problemas não são mais fabricadas pela Taurus Armas. Todos os produtos que estavam relacionados àquelas reclamações e àquelas críticas eram produtos que foram produzidos pela Forjas Taurus. Ou seja, antes dessa nova gestão, todos esses produtos, sem exceção, foram descontinuados quando nós assumimos a companhia. E apesar de todos os problemas apresentados pelas polícias de vários estados, informa não fazer recalls, pois não existe perícia técnica que confirme problemas de qualidade. Em relação ao caso do adolescente Douglas Martins, a empresa afirma não reconhecer que a arma do policial tivesse defeito. Também informa não saber sobre o processo da mãe de Douglas contra a empresa. É importante colocar aqui que a Taurus não sofreu nenhuma condenação, nenhuma perícia técnica comprovou defeitos, vícios nesses produtos. Sobre o monopólio no mercado de armas no país, ressalta possuir grande parte do mercado de armas no Brasil, porque venceu diversas licitações com melhores preços. A Taurus é acusada de monopólio, quando, na verdade, nós somos a única empresa que tem coragem de produzir armas nesse Brasil, nesse nosso país. Por quê?
porque a burocracia para produzir arma é muito grande. A carga tributária é elevadíssima. Sempre foi possível importar armas, só que as restrições eram grandes para a importação. O mercado está aberto há muitos anos. Para o Ministério Público Federal, a baixa qualidade das armas da Taurus tem ligação direta com a falta de concorrência no mercado. Em todo o estudo que se faz, econômico ou jurídico, a respeito do monopólio, a gente percebe que uma das consequências do monopólio é justamente a baixa qualidade do produto. Justamente porque a empresa, quando ela possui o conforto de dominar o mercado relevante e de nele flutuar da forma como quer, porque não tem concorrência, e essa acomodação gera baixos níveis de investimento e baixos níveis de emprego de tecnologia para o melhoramento desses produtos. Com algumas mudanças na legislação nos últimos 2 anos, vários estados já vêm adquirindo armamento de empresas estrangeiras. O Ceará fechou um contrato de R$ 1.600.000 com a alemã Sig Sauer para comprar 4.000 pistolas 9mm. Em setembro do ano passado, o governo do Rio de Janeiro, sob intervenção federal, comprou mais de 27.000 pistolas austríacas Glock por mais de 43 milhões de reais. Em março, o Exército Brasileiro autorizou a instalação de uma fábrica de armamentos leves no Brasil. A fábrica será montada em Goiás e produzirá pistolas e rifles da eslovena Arex. A produção deve começar no ano que vem. A americana Springfield Armory também está montando a sua primeira fábrica no Brasil. O investimento estimado é de $200 milhões, o equivalente a R$ 1 bilhão. O nosso plano de nacionalização do produto já começou já faz algum tempo, né? Então, hoje em dia, nós já estamos com a fábrica fazendo amostras, né, de partes, né? Uma arma é composta de basicamente 50 a 70 partes, né? Então, cada parte tem que ser produzida através de um material, através de tolerâncias de um estándar de um procedimento. Elas devem ser medidas de forma isolada, depois os conjuntos armados, para depois que isso vire uma arma. A chegada da empresa acontece depois de um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, que prevê o acesso a um fundo americano bilionário para o financiamento de projetos armamentistas e o intercâmbio de tecnologia. Com essa nova política que nós temos no Brasil, as empresas de fora do Brasil, elas veem o Brasil como um dos grandes mercados do setor de armas, munições, equipamentos. Então nós temos que ter um olhar econômico também, e estratégico também, em vários aspectos, quanto à segurança pública, quanto à defesa, porque essas empresas aqui, elas estabelecem também troca de tecnologia e outras questões ligadas a esses setores importantes que nós defendemos como pauta estratégica para o Brasil. O fuzil será o principal produto da empresa americana a ser fabricado no Brasil. É um fuzil que, hoje em dia, a gente sabe que no Brasil o fuzil é uma arma quase que fundamental para as forças policiais e para as forças armadas, né? E várias empresas já tentaram vir para o Brasil, mas elas sempre são impedidas em virtude de alguma burocracia. E o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Quem é que não quer colocar o seu produto aqui? É óbvio que todos querem. E o Brasil, sendo parte do Mercosul e uma boa relação com seus vizinhos, tem uma grande possibilidade de estender, né, esses seus produtos para toda a América Latina. A abertura do mercado brasileiro para a indústria armamentista estrangeira foi facilitada pela edição de decretos presidenciais desde o ano passado. Além de permitir a importação, mesmo que haja arma similar no mercado nacional, a legislação em vigor aumentou o limite de munições que proprietários de armas podem adquirir e ampliou o acesso de civis a armas antes restritas às forças de segurança. Queremos que as pessoas que tenham acesso à arma de fogo cumpram os pré-requisitos. Hoje, as pessoas que têm arma de fogo, elas praticam o tiro, elas têm habitualidade com armas de fogo, então elas estão atentas, né?
As pessoas devem ter o direito de acesso a armas de outras marcas, a produtos de outras marcas. Imagina se a gente andasse de Lada hoje e só pudesse comprar Lada, ou então que existisse a Gurgel ainda e só pudéssemos comprar Gurgel. Isso acaba sendo muito ruim para o desenvolvimento do mercado, para o desenvolvimento do setor, para os atletas que competem. É verdade, entram armas no Brasil importadas, mas o processo é longo, é caro, é complexo, você tem dificuldade de fazer, você precisa recorrer a um despachante. Após a edição dos decretos, houve a ampliação da validade do registro das armas, que passou de 5 para 10 anos. O Sou da Paz não é contra que as pessoas possam comprar arma. A gente é contra uma total desregulamentação. A gente é contra que você dê um registro para um cidadão e peça para ele voltar daqui a 10 anos para ver se ele continua em condições de ter essa arma, para ver se ele não cometeu nenhum crime. Esse tipo de flexibilização a gente sabe que é muito ruim para todo mundo. Grupos favoráveis ao maior acesso a armas por cidadãos cobram mudanças no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele sempre foi concebido de uma forma completamente equivocada, né? Com aquela ideia, né? uma ideia que foi criada de que a circulação ou a venda legal de armas que trazia um impacto negativo, principalmente nos crimes violentos, né? E no decorrer desses anos, né, mais de uma década em vigor, ele mostrou exatamente o efeito contrário, né? Ou seja, a gente teve um crescimento nos crimes violentos, a gente teve um crescimento dos homicídios, a gente teve um crescimento, inclusive, né, na taxa de utilização de armas de fogo nos assassinatos. Ter e portar uma arma é permitido no Brasil, mas o Estatuto do Desarmamento, regulamentado em 2004, estabeleceu regras. A licença para a posse de uma arma é condicionada a uma série de requisitos. Só podem comprar armas e munições pessoas acima de 25 anos e que tenham feito curso para manejar armamentos. É preciso comprovar emprego e residência fixos. A licença não é concedida a quem responde a processos na justiça, investigados pela polícia ou pessoas com antecedentes criminais. Também se exige que o comprador comprove a necessidade de ter uma arma. É esse um dos pontos do Estatuto mais criticados por quem defende um maior acesso às armas. Qual é o grande problema nesses critérios? É que eles são subjetivos e dependem da avaliação de um delegado. É o delegado de Polícia Federal que define se houve a comprovação da efetiva necessidade, que é o termo utilizado legalmente, ou não. E aí, muitas vezes, nós temos dois indivíduos em situação idêntica, em que um consegue o porte e o outro não. O deputado Eduardo Bolsonaro foi policial federal e passou muitos anos usando armas de fogo diariamente. Ele diz que o treinamento exigido para ter o direito à posse é excessivamente rigoroso. O Estatuto do Desarmamento, ele não trouxe um controle de armas, ele trouxe uma restrição às armas de fogo. Alguns requisitos, como por exemplo a prova de tiro, né, o teste de manuseio, que no Brasil é exigido para você comprar a sua arma, e em vários países no exterior é requisito para o porte. Então veja que o Brasil ele tem um controle mais do que rigoroso, ele tem uma restrição às armas de fogo. O mapa da violência... Antônio Rangel Bandeira é um dos idealizadores do Estatuto do Desarmamento. Ele defende a legislação atual. É um nome inadequado, porque a lei não proíbe ter arma, a lei controla a arma, né? Ela estimula, sim, que as pessoas não se armem, estimula, né? Podem entregar a arma, o Estado compra a arma de quem não deseja ter arma, mas é uma lei de controle e muito avançada. Essa lei produziu efeitos impressionantes. Os anos anteriores à nova lei, os homicídios no Brasil estavam aumentando mais de 5% por ano, segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada. Depois do Estatuto, o aumento continuou, mas passou a ser um aumento de 0,8%, menos de 1%. Apesar das dificuldades encontradas para a compra, em 2018 foram registradas quase 200 mil novas armas de fogo, uma alta de 42% em relação ao ano anterior. Mauro Vasconcelos é ex-delegado e abriu este clube de tiro em Porto Alegre.
no Rio Grande do Sul, há 2 anos. Ele diz que a procura por treinamento é alta. A pessoa que nunca atirou, ela necessariamente vai passar por um curso, são 10 horas aulas envolvendo a prática do tiro, todo o conhecimento de legislação, a habilidade manual com arma de fogo, para depois também ir para a prática efetiva do tiro em linha de tiro. A arma de fogo na mão de pessoas de bem nunca foi fator de aumento de criminalidade, em hipótese alguma. Tá? Posso trazer isso da minha experiência como delegado de polícia por praticamente 36 anos. Os defensores da desburocratização no acesso ao armamento afirmam que uma sociedade mais armada pode intimidar os criminosos e reduzir os índices de violência no país. No próximo bloco do Câmera Record. Os defensores da desburocratização no acesso ao armamento afirmam que uma sociedade mais armada pode intimidar os criminosos e reduzir os índices de violência no país. Tanto a posse quanto o porte, ele traz o seguinte benefício, né? Um benefício direto, né? Ele tira a certeza do criminoso de que ele não vai encontrar resistência, né? Essa sempre foi uma grande crítica que eu tive por conta das campanhas de desarmamento, da própria aprovação do Estatuto de Desarmamento, porque isso sempre passou, né, a mensagem para os criminosos que o cidadão, né, que o pai de família, o trabalhador, né, a população de uma forma geral, né, ela está indefesa perante essa criminalidade. Há estudos, inclusive, que apontam que há uma diminuição quase que imediata dos crimes violentos. Por quê? Porque o criminoso, em vez de buscar um crime que ele vai ter contato com a sua vítima, ele tenta um crime que ele não vai ter contato com a sua vítima. Arma é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. Porque nem sempre dá tempo de você ligar para a polícia e por melhor que seja a polícia, ela vai levar alguns minutos até chegar na sua casa. Especialistas em segurança criticam o alto custo para se ter acesso a uma arma legalizada no país. Você tem, né, uma quantidade enorme de impostos e taxas que foram aplicadas sobre as armas e munições. Aplicadas de uma forma proposital, exatamente na ideia de que se é caro, menos pessoas vão consumir, menos pessoas vão comprar, né? E o grande problema disso é que acaba elitizando o direito de defesa. Toda essa demonstração de idoneidade, envolvendo capacitação técnica, aptidão psicológica, demanda custos. Então você tem que pagar psicólogos, tem que pagar um instrutor de tiro, você tem que correr, muitas vezes, aquele indivíduo que mora no interior precisa se socorrer a um despachante para conseguir a documentação. Não é toda cidade que tem delegacia da Polícia Federal. Então, existe um custo agregado muito alto, o que torna, sim, o acesso às armas bastante elitizado no Brasil, lamentavelmente. Por outro lado, pesquisadores que defendem o desarmamento afirmam que as armas legais podem acabar nas mãos de criminosos. As armas que são vendidas para o cidadão comum, que em tese compra para se defender, que acredita que vai conseguir se defender se chamar uma arma de fogo, essa arma é uma arma que migra e alimenta a criminalidade. Eu não sou completamente radical, ninguém pode estar armado. Desde que se prove uma necessidade verdadeira, objetiva e que seja muito mais a exceção do que a regra, tudo bem. O problema é você colocar um monte de arma numa população como a nossa, numa situação como a nossa, onde ela vai facilmente cair nas mãos dos criminosos e aí você vai literalmente dar um tiro no pé. Para reduzir os índices de homicídio no Brasil, grupos pró-armamento defendem a implementação de um modelo semelhante ao americano. É um ideal, mas é um ideal ainda longínquo. Nós não podemos pensar em mudarmos radicalmente a estrutura regulatória que nós temos no Brasil e passarmos dela prontamente para uma estrutura bastante liberal. Nós não podemos nunca esquecer que a questão das armas nos Estados Unidos está atrelada à matéria constitucional. Existe a segunda emenda, que trata como direito fundamental do cidadão norte-americano o acesso à arma. Mas, sim, é possível se tomar isso como ideal e começar a ir modulando as nossas leis, as nossas regulamentações, para que, quem sabe, um dia cheguemos a esse ponto.
Nos Estados Unidos, cada estado tem autonomia para definir o acesso dos seus cidadãos a armamentos. 19 milhões de americanos têm porte de armas, o equivalente a 7% da população do país. A seguir... Hoje, para você comprar uma arma aqui na Flórida, você vai na loja e você compra. Maurício trabalha em uma loja de armas na Flórida. Ele diz que o único documento exigido do comprador é a carteira de habilitação. Hoje, para você comprar uma arma aqui na Flórida, você tem que ter mais de 21 anos, não ter antecedentes criminais, tá? Você vai na loja e você compra. Literalmente você com a sua drive license, porque a drive license aqui, ela é como se fosse o nosso comprovante de endereço. Ali eu tenho a minha foto e tem o meu endereço. O cliente tem os dados checados pela empresa e pode retirar o armamento após 3 dias. Por que hoje o governo da Flórida pede 3 dias? Porque é tudo automatizado, poderia ser na mesma hora, coisa de 1, 2 horas no máximo. Mas a gente pede 3 dias, o porquê? Para caso a pessoa esteja emocionalmente, quer cometer algum crime ou algo parecido com esta arma, então tem tempo para ela repensar, vamos dizer assim. Então a gente pede 3 dias. Para quem tem porte de armas, o processo é mais rápido. Em 3 horas, é possível sair da loja com a arma. John Lott é presidente do Centro de Pesquisas em Prevenção de Crimes nos Estados Unidos. Ele acredita que uma sociedade mais armada auxilia a polícia e atua de forma preventiva. The police are the single most important factor for stopping crime. But I think the police themselves generally understand that they virtually always arrive on a crime scene after the crime's occurred. And that raises the question, what should people do when they're having to confront a criminal by themselves? And allowing them to be able to have guns turns out to be by far the most effective way for people to be able to go and protect themselves. O pesquisador afirma que a possibilidade de a vítima ter uma arma inibe a ação do criminoso. The fact that a victim might be able to go and defend themselves also makes it riskier for criminals to go and commit crimes. Now, there are different types of crimes that are out there. There are crimes that involve direct contact between the victim and the criminal. Things like murder, rape, robbery, aggravated assault. And there are types of crimes which the victim's not around when it occurs, such as, stealing from an unattended car, for example. And what you find happening is that when you give people the right to be able to go and defend themselves, you see drops in those types of crimes where there's where there is direct contact between the victim and the criminal. Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional podem mudar os critérios para o acesso às armas no país. Entre as propostas está o fim do Estatuto do Desarmamento. Primeiro, a gente tem que vencer o preconceito com relação às armas de fogo, para daí trazer inovações legislativas, né? Eu acho que com o atual Congresso nós temos muita dificuldade. Espero que em 2022 as pessoas mais cientes, né, de que essa pauta realmente impacta na sua vida da legítima defesa, elas elejam deputados e senadores mais identificados com esse acesso às armas de fogo, para a partir daí você começar a reconfigurar todo o Estatuto do Desarmamento. O que a gente quer é só retornar ao status anterior do Estatuto do Desarmamento, para que a gente permita às pessoas o acesso à arma de fogo e o consequente acesso à legítima defesa, que é um direito sagrado na nossa Constituição. Enquanto a violência segue fazendo vítimas no país. Os caminhos para combater a criminalidade continuam dividindo opiniões. Esta edição do Câmera Record termina aqui. Você pode ver a íntegra deste programa no Play Plus. Nós te esperamos com mais uma grande reportagem na semana que vem. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até o próximo domingo.